Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, dando continuidade ao estudo das regiões do Brasil. Agora a gente inicia a discussão sobre a região Centro-Oeste, depois de termos abordado sobre a região Sul. Agora vamos discorrer brevemente sobre as principais características da região Centro-Oeste do Brasil, a ocupação do espaço, né, as atividades econômicas, os aspectos naturais, enfim, tudo isso, ok? Na videoaula de hoje, nós estaremos aqui na unidade 8, né, entre os temas 1 e 2 ali, no nosso livro de Geografia, entre as páginas 214 e 221, tá certo? Vamos acompanhar, assim, bastante atentamente a discussão, para posteriormente, no nosso exercício, nas lives, nós conseguirmos aprofundar mais também os conhecimentos acerca disso, ok? Bom, a região Centro-Oeste, ela é conhecida por ser a região hoje tida como o celeiro do Brasil, alguns usam esse termo, porque a maior parte dos grãos produzidos no Brasil, como soja, milho, entre outros, é produzido fortemente na região Centro-Oeste do Brasil. Haja vista que os estados que o compõem são importantíssimos produtores de grãos do Brasil. Então, o PIB nacional tem uma participação atualmente bastante considerável da região Centro-Oeste, haja vista ser esta uma das regiões que mais produz grãos no país, tá certo? Mas antes, até chegar a esse momento, esse nível de desenvolvimento econômico por conta do agronegócio, houve ali um processo histórico de ocupação do território, né, de desbravamento, projetos ali de povoamento e de desenvolvimento econômico, e a gente vai estar abordando um pouco sobre isso. Porém, antes, falarmos dos aspectos gerais e alguns elementos relativos às questões naturais, aos aspectos físicos do Centro-Oeste do Brasil. Bom, trata-se de uma região que abriga ali 3 estados, mais o Distrito Federal, que é, portanto, o Distrito Federal que abriga Brasília, a capital do país, né, a capital federal, né? Mas temos ali Goiás, com pouco mais de 340 mil quilômetros quadrados, Mato Grosso, que é o estado mais extenso da região, com mais de 903 mil quilômetros quadrados, seguido de Mato Grosso do Sul, com 357 quilômetros quadrados, e o Distrito Federal, né, criado ali na metade do século passado, né, para abrigar a capital federal. O Distrito Federal, apenas 5.780 quilômetros quadrados, lembrando que o Distrito Federal ele está ali no interior do território do estado de Goiás, né? Ele é meio que um apêndice, por assim dizer, do território goiano, ok? Tudo junto e misturado configura uma extensão territorial de mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, e dados de 2016 demonstravam que naquela ocasião a região Centro-Oeste tinha 18.638.014 habitantes, dados de 2016. Naturalmente, agora, 4 anos depois, esses dados sofreram aí alguma alteração, ok? Em se tratando dos aspectos físicos, dos aspectos naturais, nós sabemos, não precisa nem aprofundarmos muito, que a região Centro-Oeste do Brasil ela é caracterizada por belezas naturais assim extraordinárias, né? Tanto nós vamos observar a maior planície alagada do planeta, que é o Pantanal, que fica na região Centro-Oeste do Brasil, como também vamos ter importantes formações de relevo, particularmente alguns planaltos, né, que assumem a característica de chapadas e que se destacam no que diz respeito ao relevo, no que diz respeito também aos aspectos da vegetação, né, aos biomas propriamente ditos que ali são verificados. Destaque fica a cargo do Cerrado, né, que tem ali sua peculiaridade, com sua fauna e flora bastante interessante, nós vamos abordar brevemente, além da hidrografia, que é fundamental para o Brasil, a hidrografia da região Centro-Oeste. Então, na região Centro-Oeste, predominam as áreas de planalto com altitudes não muito elevadas, né? A maior parte dessas áreas tem entre 280 e 800 metros de altitude, aí onde estão, por exemplo, os principais planaltos e chapadas, né, desta região do Brasil. Nelas ocorrem diversas formações, né, como as formações de chapadas. E o destaque fica, por exemplo, para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, né, que tanto é que se criou um parque nacional por conta dessas formações rochosas, dessas formações de relevo. Mas temos também a Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, né, que são ali alguns
dos destaques pertinentes ao relevo, além, é claro, e repito aqui, da formação da maior planície alagada, que é a planície pantaneira, que esse ano, inclusive, a gente assistiu atônitos aí à situação das queimadas no Pantanal, e que foi bastante preocupante no que diz respeito à agressão que essas queimadas trouxe à fauna e à flora do lugar, mas o Pantanal, ele é ali incrivelmente grande, ele é formado por conta desta planície alagada e é para onde convergem os rios, né, vindo de diversas direções que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Então a bacia hidrográfica do Rio Paraguai constitui ali aquela gigantesca planície, a convergência dos rios que formam essa planície alagada compõe aquela gigantesca planície alagada que é o Pantanal. Serras e chapadas constituem importantes divisores de água das principais bacias hidrográficas do país. E esses divisores de água das principais bacias hidrográficas do país estão, naturalmente, na região centro-oeste. Então, a Chapada dos Parecis, por exemplo, divide as águas das bacias amazônica e a bacia do rio Paraguai. Ou seja, o que é um divisor de água? É naturalmente uma região, geralmente de planalto, onde uma bacia hidrográfica vai para um lado e outra vai para o outro. É um divisor de águas. Para que haja uma ou mais bacias hidrográficas, é necessário que haja esse divisor de águas, de modo que uma bacia corra para uma vertente e a outra para outra vertente. Então, são ali algumas serras e chapadas que contribuem para esse divisor de águas. A Serra dos Parecis, por exemplo, a Chapada dos Parecis, melhor dizendo, é o divisor de águas ali da bacia do Rio Amazonas. Não que o Rio Amazonas nasça nessa chapada, mas ele é um divisor de águas. A bacia do Rio Amazonas vai até ali. E na outra vertente, por exemplo, nós temos a bacia do Rio Paraguai. A Serra do Caiapó é um outro importante divisor de águas. Ela separa 3 importantes bacias: a Tocantins-Araguaia, a do Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná. Então temos esta característica do relevo, porque ali está divisor de água. Portanto, importantíssimas bacias hidrográficas, umas nascem na região centro-oeste e outras também atuam por lá, sendo limitadas por esses divisores de água, que são algumas chapadas que nós aqui citamos, tá certo? E aí nós temos na página 215 um mapa de relevo da região centro-oeste. A gente consegue perceber que as maiores elevações, né, ou seja, as áreas mais elevadas estão justamente ali na porção mais a leste da região centro-oeste, né, mais ali particularmente nos estados de Goiás e Mato Grosso, né, apresentando essas principais elevações, né. Temos a Serra dos Pirineus com 1.395 metros de altitude, é uma região de pico, né. A Chapada dos Veadeiros, o pico da Chapada dos Veadeiros com mais de 1.600 metros de altitude, né, também se destaca por conta da sua altitude, mas vamos perceber também ali mais a oeste da região, exclusivamente entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma gigantesca planície que é, portanto, a planície pantaneira. Com relação à hidrografia, gente, quais são as principais bacias hidrográficas que banham a região centro-oeste do Brasil? Simplesmente a do Rio Amazonas, do Rio Paraná, do Rio Paraguai e a Tocantins-Araguaia. Ou seja, as principais bacias hidrográficas do país banham a região centro-oeste. Por isso ser a região centro-oeste, em termos de hidrografia, uma das regiões mais importantes do país. Por lá estão, por exemplo, importantíssimas usinas hidrelétricas. Então, esses rios que aqui eu citei, eles são muito importantes do ponto de vista da geração de energia e também são muito importantes para a navegabilidade e para a irrigação, né? Assim como também as atividades costumeiras que a população ribeirinha por lá desenvolve. Então, a bacia do rio Tocantins-Araguaia estende-se de leste do Mato Grosso, estende-se do leste do Mato Grosso, atravessando o norte de Goiás ao norte do país, né, onde está localizada uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é do Brasil, perdoem-me pessoal, que é a usina de Tucuruí, no Pará. Então percebam que a bacia do rio Tocantins-Araguaia, ela nasce ali e se estende cortando a região centro-oeste nessa direção que nós dizíamos aqui, né, indo até a região norte, onde por lá está construída a bacia hidrelétrica do Tucuruí, uma das maiores do Brasil. Além dessa importância com relação à geração de energia, porque são rios ali com quedas d'água bem acentuadas, também temos um aproveitamento muito importante das hidrovias, ou seja, esses mesmos rios, essas mesmas bacias hidrográficas são utilizadas ali para o transporte de cargas, para o transporte de pessoas, o escoamento da produção. Parte do escoamento da produção ali da região centro-oeste se dá
por intermédio dessas hidrovias, e o destaque fica ali para as bacias do Rio Paraná e do Rio Paraguai, que são rios com uma característica bastante apropriada para a navegação. Portanto, temos aí essas hidrovias bastante exploradas no centro-oeste do Brasil. Em se tratando de clima, nós temos ali a predominância do clima tropical do Brasil central, que é um clima, digamos assim, típico do Brasil. Claro que nós somos um país bastante extenso, a gente já viu em outros momentos, e por sermos muito extensos, nós vamos apresentar uma variação bastante significativa de climas. Vamos ter o clima equatorial úmido típico da Amazônia, nós vamos ter o clima tropical semiárido em parte do Nordeste, o clima tropical de montanha, o clima subtropical do sul do país, mas no centro do Brasil nós temos o clima tropical do Brasil central, que é o que acomete a região centro-oeste. Qual a principal característica desse tipo de clima? Ele vai ter verões muito quentes e invernos chuvosos, né? É a principal característica desse clima tropical do Brasil central. O período chuvoso ocorre entre os meses de outubro a março, ok? E as estações secas acontecem entre os meses de abril e setembro. Nesse período chuvoso, por exemplo, a planície do Pantanal ela fica permanentemente alagada. E ali toda a biodiversidade se adapta a essa condição de alagamento. Assim como também no período seco, é o período onde o alagamento da planície recua, e aí temos o desenvolvimento bastante intensificado durante esse período nas pastagens naturais para a prática, por exemplo, da pecuária, bem como também o desenvolvimento de atividades agrícolas. Na porção norte da região centro-oeste, nós vamos ter uma zona de transição, né? Ali mais ao norte, por exemplo, do estado de Goiás, ou mesmo do estado do Mato Grosso, nós vamos ter uma zona de transição entre a floresta amazônica, né, que ocorre o clima equatorial, com outros tipos de vegetação, ou particularmente o próprio cerrado da região centro-oeste. Então, nesse clima, né, nessa região transitória, ali entre o clima amazônico e o clima tropical do Brasil central, nós vamos ver uma elevada pluviosidade, bem como também vamos conferir ali temperaturas também elevadas, que é algo típico. Isso aqui nós vamos ter mais precisamente ali nessa transição, eu falei o estado de Goiás, mas ele é muito mais presente, essa transição, no norte do estado do Mato Grosso, até porque o estado do Mato Grosso tem uma porção considerável de floresta amazônica. Nós já falamos em outro momento da chamada Amazônia Legal, ela abrange, além dos estados do norte do país, abrange um trecho do Maranhão no Nordeste e abrange também um trecho considerável do Mato Grosso na região centro-oeste. Em se tratando de vegetação, né, nós vamos ter também essa diversidade bastante curiosa. A região centro-oeste na região centro-oeste encontra-se o Pantanal, que é um bioma marcado pela presença de uma grande planície alagada, como aqui já falei, né, drenada por muitos rios, onde existem espécies vegetais, né, que se adaptam a essa condição de alagamento, assim como também animais que se adaptam a essa situação, né, dessa grande presença de áreas alagadas, né? Mas também verificaremos ali algumas porções de Mata Atlântica, em menor escala, é verdade, da floresta amazônica, mais particularmente no norte do estado do Mato Grosso, e em grande parte da região centro-oeste, nós verificaremos a presença do cerrado, que é a savana brasileira, né? Como principal característica, o cerrado brasileiro vai ter ali aquela vegetação de porte pequeno a médio, com a presença de árvores ali, de vegetação mais arbustiva, né? E também ali em alguns momentos de vegetações um pouco mais elevadas, mas basicamente a vegetação arbustiva, árvores de porte médio, troncos grossos, retorcidos caracteristicamente, né? Por conta ali da situação da própria escassez hídrica em um dado momento, mas principalmente por conta das queimadas naturais que ocorrem e também as queimadas, infelizmente, provocadas pelo ser humano, portanto, as queimadas criminosas, né? Mas vamos ter ali também a presença de uma biodiversidade muito, muito rica, não somente as formações vegetais, como também as espécies animais. O próprio Pantanal, que eu diga, né, é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. Então temos essa característica e essa miscelânea também de aspectos vegetais. Mas falando um pouco mais do cerrado, que é a vegetação típica do centro-oeste do Brasil, é a predominante, né? Então temos essas espécies rasteiras de pequeno e médio porte, como arbustos, né? E árvores tortuosas, como aqui disse, né? Com a característica de se adequar aos aspectos climáticos da região. E aí, com relação à fisionomia, por assim dizer, da vegetação encontrada no Cerrado brasileiro, nós vamos ter o chamado campo limpo, que é o campo com predominância de gramíneas, então uma vegetação mais
mais herbácea, portanto rasteira. Vamos ter o chamado campo sujo, cobertura constituída de árvores esparsas, distantes umas das outras, intercalada por essas gramíneas. Temos o campo cerrado, que é, digamos, aquilo que de fato identifica o cerrado brasileiro, área com predominância absoluta de espécies herbáceas e algumas arbustivas, apresenta vegetação mais fechada com o campo sujo. Cerrado típico, conjunto característico pela presença de árvores baixas, a maioria com altura inferior a 12 metros, inclinadas, tortuosas e com ramificações irregulares e retorcidas, é o que de fato identifica o cerrado brasileiro, né? E o destaque para essas árvores, uma árvore nativa, frutífera, muito comum, é o pequizeiro, né? Uma árvore de porte médio, cujo fruto, o pequi, é muito apreciado na região centro-oeste do Brasil, mas também em alguns lugares do Nordeste e do Centro-Oeste e do Sudeste, perdoe-me, como principalmente o estado de Minas Gerais, que tem a presença aí dessa planta também, né? E, por fim, o cerradão, área com grande quantidade de árvores que podem chegar a 15 metros de altura, que é ali algo menos comum a ser verificado, né? Então temos, portanto, essas características distintas da formação vegetal do centro-oeste brasileiro. É importante observar, nós falávamos anteriormente sobre as queimadas esse ano no Pantanal, que é bastante preocupante, foi e ainda continua sendo, porque estamos ali num processo de recuperação dessa vegetação destruída pelo fogo, que fora, enfim, em parte ali provocada, portanto criminosa, mas essas queimadas também, elas são comuns porque acontece ali naturalmente em alguns momentos. As descargas elétricas podem provocar essas queimadas, né? E ali o fogo se alastrar, principalmente no período de estiagem, no chamado verão, né? Que é aquele período de elevadas temperaturas, de chuvas mais escassas. Mas, infelizmente, as atividades agrícolas por lá desenvolvidas, né? As pessoas acabam utilizando o fogo como uma forma mais prática de limpeza do campo, de limpeza da área. E esse fogo geralmente foge de controle. As investigações chegaram à conclusão de que aquelas queimadas de proporções assim gigantescas que acometeram o Pantanal mato-grossense esse ano se deram muito em função das queimadas provocadas para a limpeza da área, para o cultivo do solo ou para o desenvolvimento da pecuária, ou seja, para o plantio do pasto, né? Então isso tudo é bastante preocupante e afeta diretamente uma das mais diversas, né, mais bonitas, mais importantes biodiversidades do planeta. Então, basicamente, essas são as principais informações pertinentes aos aspectos físicos do centro-oeste do Brasil. O clima ele vai ser predominantemente o clima tropical, quente e durante parte do ano e chuvoso durante o outro, né, também ali com a situação dessas estações chuvosas em determinados períodos do ano, a vegetação também bastante diversificada, mas com predominância do cerrado, havendo a ocorrência ali da formação de floresta amazônica, particularmente no norte do Mato Grosso, mas também ali em algumas situações, temos em algumas pequenas situações a formação de Mata Atlântica, tá certo? Assim como também temos o relevo marcado pela presença de planaltos, em formações de chapadas, né? E aí destaque fica a cargo da Chapada Nacional, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, mas também um destaque para a planície alagada do Pantanal, tá certo? Virando um pouquinho aqui a chave, vamos falar um pouco, e de forma breve também, sobre a organização do espaço da região centro-oeste do Brasil, né? Que a região é uma das regiões, entre as regiões do Brasil, melhor dizendo, desculpem-me, foi a que teve a ocupação mais recente. Foi aquela cuja ocupação se deu de forma mais relativamente recente, muito em função dos projetos de colonização desenvolvidos pelo governo federal para a ocupação dessa região, para o desbravamento, né, para o desenvolvimento de atividades agrícolas e de pecuária. Isso fez com que, recentemente, o centro-oeste brasileiro pudesse ser ali desbravado. Tanto é que a gente viu que é uma região pouco populosa, se compararmos, por exemplo, com São Paulo, ou, perdoe-me, com a região sudeste, que tem São Paulo, Rio, com a região nordeste, né, que é também bastante populosa. Então, o centro-oeste é a região do Brasil de ocupação mais recente. Embora a sua exploração tenha se iniciado no século XVII, foi durante o século XX que o povoamento se intensificou. É verdade que desde o século XVII existiu ali algumas iniciativas de povoamento desta região, mas apenas no século XX é que houve uma intensificação. Muito em função, por exemplo,
do estabelecimento, do rompimento da fronteira agrícola, então do estabelecimento de importantes atividades econômicas advindas da agricultura e da pecuária por lá, mas e principalmente da construção de Brasília, na década de 60. Então a construção de Brasília exclusivamente para ser a capital federal atraiu ali levas significativas de imigrantes, fazendo com que o Centro-Oeste passasse a ser povoado também em função disso, tá certo? A maior parte da população do Centro-Oeste é urbana, vive, portanto, nas cidades, e isso tem uma relação muito grande com a elevada mecanização do campo, uma vez que uma esmagadora maioria das áreas agricultáveis do Centro-Oeste do Brasil é ocupada por áreas monocultoras gigantescas, mecanizadas, então a população rural ela é ali maciçamente substituída, a mão de obra da população rural é maciçamente substituída pelas máquinas, então boa parte dessas pessoas vivem de fato nas cidades. Só para fazer uma ressalva, o início da ocupação da região centro-oeste do Brasil se deu ainda lá no século XVII e XVIII, como nós dizíamos. Inicialmente tivemos as chamadas entradas, que eram expedições organizadas pelo governo colonial para o reconhecimento do território, e posteriormente tivemos as bandeiras, o chamado bandeirismo, que foi comum no interior do Brasil como um todo. O principal objetivo do bandeirismo, né, era a captura de escravos fugitivos, a captura e a escravização de indígenas, assim como também a exploração, a tentativa de encontrar e explorar pedras preciosas. Então, as entradas e as bandeiras e o bandeirismo foi também importante para o processo de interiorização do Brasil e de ocupação do centro-oeste brasileiro, de forma muito incipiente, é verdade. Com a descoberta do ouro no atual estado de Minas Gerais, em 1693, milhares de pessoas se estabeleceram ao redor das áreas de mineração, que também se estendiam por áreas do atual centro-oeste brasileiro. Com a decadência das atividades mineradoras em Minas Gerais, por volta de 1750, parte da população que ocupava a porção central do território brasileiro passou a se dedicar à pecuária. Ou seja, a descoberta de ouro em Minas Gerais contribuiu também para o povoamento do centro-oeste, embora Minas Gerais não esteja no centro-oeste, Minas Gerais está no sudeste. Mas essas pessoas, em busca dessas pedras preciosas, passaram também a se fixar nas áreas do entorno do estado de Minas Gerais, que incluía, inclusive, alguns lugares ali onde viria a ser a região centro-oeste do Brasil. Então isso também contribuiu. E a partir do declínio da atividade mineradora, tivemos ali o estabelecimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, a pecuária. Importante salientar aqui que a Bacia do Prata, né, foi importante para esse processo de povoamento também, projeto de colonização e a construção de Brasília. Então esses três elementos, a Bacia do Prata, que vamos falar, o projeto de colonização e a construção de Brasília foram sim fundamentais para esse processo de povoamento do centro-oeste brasileiro. A região centro-oeste faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Então, historicamente, as relações com esses países se desenvolveram a partir do comércio realizado através do Rio Paraguai, além do Rio Uruguai e do Rio Paraná, que formam a Bacia do Prata. Então, a Bacia do Prata, que, né, é formado pelo Rio Uruguai, Rio Paraguai e Rio Paraná, banha a região centro-oeste. Então, essa grande presença desses rios importantíssimos que formam a Bacia do Prata fez com que houvesse um comércio desde sempre com os países vizinhos, que fazem divisa com, por exemplo, os estados, particularmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são os estados brasileiros do centro-oeste. Então, a Bolívia e o Paraguai estiveram sempre ali, né, como vizinhos desses estados, sempre mantiveram um comércio através desta hidrovia constituída na Bacia do Prata. No fim do século XIX e no século XX, e início do século XX, a circulação de mercadorias e pessoas na Bacia do Prata era controlada especialmente pela Argentina. Nesse contexto, o município brasileiro de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, teve sua economia animada pelo comércio de produtos como charque, couro e erva mate pelo Rio Paraguai. A cidade de Corumbá não possuía muita conexão com o restante do Brasil, mas estava no circuito de comércio realizado na América do Sul. Olha que coisa curiosa. Em alguns lugares, o exemplo aqui da cidade de Corumbá, não havia conexão com o restante do Brasil, mas havia uma conexão bem interessante com essa tríade aí da América do Sul, além do Brasil, Paraguai, né, Argentina e mais precisamente também a Bolívia. Então havia ali esse comércio, essa movimentação, mas com o restante do Brasil não. O que o governo brasileiro propôs e fez para integrar essa porção do Brasil com o restante do país? Tratou de construir a ferrovia Noroeste, que ligava, por exemplo, ali esta região do Brasil
Corumbá, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, a Bauru, no interior de São Paulo. Era uma tentativa de tirar a Argentina, que era a controladora desse fluxo todo lá, tirar a Argentina do foco, né? Isso causou um desconforto no governo brasileiro. Então, peraí, essa região, Mato Grosso do Sul, é do Brasil. Por que o comércio se dá muito mais com os argentinos, com os paraguaios? Então, eu vou construir aqui uma ferrovia. Essa ferrovia foi inaugurada em 1914 e aí deu acesso de toda essa região com o Oceano Atlântico, né? Diretamente acesso ao Porto de Santos, por exemplo, né? E a outras regiões portuárias do Brasil para o escoamento da produção. Então, isso, de uma certa forma, trouxe para cá, para o bojo da integração com o Brasil, essa região. Projetos de ocupação e colonização também foram importantes, né? E aí o destaque fica para a expedição Roncador Xingu. Na década de 40, o presidente Getúlio Vargas propôs esse processo de ocupação e colonização, essa interiorização, e aí os irmãos Vilas Boas foram ali o destaque, os irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas foram os encabeçados por esse projeto de colonização. Então estabeleceram abertura de cidades, lugares de pousio. Acredita-se que tudo isso tenha dado origem a mais de 40 municípios, né, na região centro-oeste do Brasil. Então os irmãos Vilas Boas foram ali os protagonistas disso. Além disso, também na década de 70 tivemos ali a implantação pelo governo federal também e os governos estaduais ali, de empresas, incentivos, né, para a instalação dessas empresas privadas e, consequentemente, a atração de pessoas para lá, mas nada se compara à construção de Brasília, como um fator, digamos assim, motivador do povoamento da região centro-oeste, da atração de pessoas para o centro-oeste. Por mais que esses projetos de colonização, como o Roncador Xingu, por mais que também a construção dessas ferrovias, a circulação da Bacia do Prata foi importante, mas nada se comparou à construção de Brasília. Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, ali entre 1950 e 1960, um visionário, 1955 e 1960, ele já tinha ali aquela visão de construir uma cidade no interior do Brasil para ser a capital federal e descentralizar um pouco mais, porque até então a capital era no Rio de Janeiro, então nós tínhamos o restante do país, norte e centro-oeste particularmente, deslocado desse processo, né? Então, a construir Brasília no centro, no coração do país, no Planalto Central, propiciou-se, de fato propiciou-se essa melhor distribuição e melhor localização, nessa descentralização. Então, Brasília foi idealizada em meados dos anos 50 por Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que queria transferir a capital federal do Rio para o Planalto Central com o objetivo, repito, de promover essa integração nacional, né? As principais estruturas de funcionalismo público por lá se instalaram assim que Brasília foi inaugurada. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Né? A gente conhece o Planalto ali, enfim, a região administrativa do Brasil, né? Ali o Congresso Nacional, pronto, chegou a palavra, desculpa, me pessoal, pelo delay. Conhecemos o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, pelo que assistimos, né? E aquilo tudo foi arquitetado, né, por Oscar Niemeyer para ser a sede administrativa do Brasil. Então construiu-se, por exemplo, no Congresso Nacional, ali a sede do Senado e da Câmara dos Deputados. Construiu-se também, né, ali o Palácio do Planalto para ser a sede do governo federal, a sede do Poder Executivo. Construiu-se também ali a sede do Poder Judiciário, ou seja, pensou-se Brasília para ser essa sede dos três poderes do Brasil, legislativo, executivo e judiciário. E projetou-se uma cidade super arquitetada, chamado Plano Piloto. Tanto é que o desenho de Brasília lembra um avião, né? Porém, na medida que a cidade foi inaugurada, na medida que os investimentos foram chegando, as pessoas também passaram a migrar para lá. E o entorno, né, da cidade de Brasília foi constituindo ali aquela grande região margeada, periférica. Então temos ali uma característica bastante típica de Brasília, que é a presença de muitas regiões periféricas, porque no entorno da cidade planejada foram se construindo ali, né, desordenadamente até, casas, ruas, e ali constituiu-se aquele aspecto mais periférico. Mas a cidade de Brasília em si, o plano piloto que foi inaugurado, teve essa função. É importante salientar que o chamado Distrito Federal
é o distrito construído, que eu falei lá no começo, que tem pouco mais de 5.600 km², construído ali, retirado de uma porção do estado de Goiás, e dentro do Distrito Federal nós temos a cidade de Brasília, que é a capital federal, e no entorno de Brasília construiu-se toda essa área, digamos assim, margeada, mais periférica no entorno de Brasília. O Distrito Federal ele é subdividido em regiões administrativas, né, que possuem relativa autonomia. A área do plano piloto, né, é a chamada Região Administrativa de Brasília, a RAI. Então o Distrito Federal ele é formado dessa maneira. Nós não temos, por exemplo, os municípios, né, assim, nós temos essas regiões que são chamadas de regiões administrativas, com autonomia, assim como os municípios o têm. Mas não tem essa característica como nós conhecemos nos estados brasileiros, até porque foi um distrito construído para ser a sede administrativa. Temos a cidade de Brasília e as regiões administrativas no entorno, né? Ceilândia, Ugama, Brasilândia, assim sucessivamente, como nós conhecemos nesta realidade. E o que é mais importante observarmos é o planejamento da cidade, a construção dela em pouco mais de 3 anos, né? E hoje é a capital federal, a cidade de Brasília em si é fundamental para o país, não só por ser a sede administrativa, mas por ser também uma cidade muito importante do ponto de vista econômico, enfim, do ponto de vista também da integração e da urbanização do Brasil. Recentemente, a modernização do Centro-Oeste, agora falando um pouco mais geral novamente do Centro-Oeste, a modernização das atividades agrícolas, né? Nós tivemos ali uma intensificação da utilização de insumos para a produção dos grãos, sabemos, repito, que boa parte desses grãos são produzidos no Centro-Oeste do Brasil, né? Mas nós temos também, junto com o avanço do agronegócio, né, o avanço dos problemas, como, por exemplo, grandes áreas desmatadas, a perca de biodiversidade, o empobrecimento do solo, a contaminação de diversos mananciais por conta dessa modernização da agricultura, por conta dessa intensificação das atividades agrícolas também. Tá certo, pessoal? Então, assim, de modo geral, a ocupação, o processo de ocupação e a organização do espaço do Centro-Oeste brasileiro se deu ao longo da história desde o século XVII, mas se intensificou, sim, no século XX, com esses projetos de colonização desde Getúlio Vargas, passando ali pela construção de Brasília, importantíssima construção de Brasília durante o governo de JK, e posteriormente pela modernização